Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu venho com mais um texto da playlist de 2019 e o título é Tatuagens. Ele foi lançado no blog em 21 de março de 2019. Vamos lá. Tem dias em que a gente deixa o pensamento solto, fica só assim olhando para o nada, divagando, deixando as ideias fluírem. Estava assim, aqui, meio distraída, e me peguei olhando para uma das minhas tatuagens, que foi feita num momento de transição, de mudança, e que tem muito significado para mim. Alguns momentos foram tão importantes, foram verdadeiros divisores de águas, tão intensos que viraram uma marca na própria pele. Nossa vida é cheia de histórias, de momentos cheios de significado. Cada momento deixa ali uma marca, às vezes positiva, outras vezes nem tanto. Se analisarmos com profundidade, perceberemos que a vida nos retorna muito do que lançamos. A vida ecoa nossas palavras, atitudes e pensamentos. Tudo que a gente dá, a gente recebe de volta em algum momento. Se você doa coisas boas, você recebe o bem de volta. Se forem coisas ruins, as consequências também serão. E olhando para trás, eu posso pensar que fiz mais bem do que mal, porque recebi tanta coisa boa, conheci pessoas incríveis, vivi muitos momentos especiais. É óbvio que também, em alguns momentos, eu cometi erros, magoei, machuquei e decepcionei. E talvez por isso também me magoei, me machuquei, tive decepções, me senti triste e acabei vivendo situações que pensei que não iria superar. E em cada momento de superação, de mudança, cada vez que encontramos coragem para sair da zona de conforto, morremos para o velho e nascemos para o novo. A gente morre e renasce muitas vezes em uma mesma existência. Infelizmente, temos a mania de querer resolver tudo de forma imediata e sofremos, nos desgastamos à toa, porque se lembrássemos de dar aquela olhadinha para trás, constataríamos que tudo passa, que a gente consegue superar e, assim como uma fênix, queimar e renascer das cinzas, e talvez até mais forte a cada vez. E cada marca tatuada em nossa alma é mais uma parte da nossa história sendo desenhada. Por isso, o que mais precisamos é de paciência. Sempre me pego pensando, Deus, dai-me paciência. Até porque, como dizem, se me der força, eu arrebento. Se me der vinho, eu bebo a garrafa toda. E se me der dinheiro, eu arrumo as malas e boto o pé na estrada. Paciência, como é difícil, somos imediatistas. Mas, brincadeiras à parte, quando conseguimos esperar, driblar a ansiedade, ter calma para não nos precipitarmos, nós crescemos e aprendemos que realmente tudo passa. Nós só precisamos aprender a respeitar o tempo das coisas. Por isso que nos momentos mais difíceis eu continuo pedindo paciência. Dai-me a santa e necessária paciência, e de uma forma ou de outra tudo se resolve. E aí, a vontade de arrebentar passa, o vinho a gente divide com os amigos e a viagem não vai ser para esquecer, mas para se lembrar. Bom, quem é que não precisa de paciência ultimamente, né, nos dias de hoje? E apesar desse texto ter sido escrito em 2019, paciência é uma coisa que hoje em dia a gente precisa até mais, né, do que talvez naquela época. Nesses momentos tão caóticos, né, que a gente tem vivido, o que a gente mais precisa é de paciência. Mas, enfim, realmente
o ser humano tem essa mania, né, de ser imediatista, de querer resolver tudo é, na hora, não conseguir parar para refletir, para analisar melhor. A gente muitas vezes se desespera diante dos problemas, das situações, e é aí que a gente não consegue resolver nada mesmo, né? E uma coisa que eu tenho aprendido é justamente isso. Nos momentos assim de dificuldade, em que eu estou passando por algum problema, aquelas situações que você acha que você não vai conseguir resolver, eu paro, olho para trás e vejo tudo o que eu já passei, tudo o que eu consegui superar, que também eu achava que não conseguiria superar, e passou, né? Tudo passa, já dizia Chico Xavier, né? Tudo passa. Tanto os momentos bons como os ruins, né? Então, a vida da gente é feita de ciclos, de fases, então tudo tem o início, o meio e o fim, e assim a gente vai se renovando e a gente vai começando novos ciclos, novas fases, entre altos e baixos, né? Porque a vida é isso, né? A gente está sempre aprendendo através desses altos e baixos, né? Se fosse tudo linear, provavelmente a gente não teria nenhum tipo de aprendizado daí, né? Esse planeta, assim, é uma escola que a gente está aqui para realmente aprender e se aprimorar como ser humano e como ser espiritual, como alma, né? Então, essas situações que a gente passa e que às vezes a gente acha que a gente não vai superar, se a gente conseguisse não se desesperar, né, nos momentos mais difíceis, eu acho que a gente passaria com muito mais facilidade todas essas situações, né? Porque realmente tudo passa. E essa questão da paciência, né? Como é difícil às vezes a gente conseguir ter paciência e tranquilidade para conseguir observar as coisas com um certo distanciamento e dessa forma conseguir analisar mais, de uma forma mais lógica, mais prática, as situações pelas quais a gente está passando. Porque a gente normalmente consegue fazer isso com os outros, né? A gente consegue muito ajudar os outros, auxiliar os outros, avaliar a situação, porque a gente não está com o emocional envolvido, né? Então, quando o emocional não interfere tanto, é muito mais fácil a gente ver as saídas, né, de uma forma mais lógica. Mas quando a gente está envolvido, muitas vezes é difícil a gente centrar, né, acalmar e conseguir ver as situações e sair dessas situações. Mas tudo isso deixa lá a sua marquinha, o seu aprendizado. Então, essas situações vão deixando ali os retalhinhos dela na nossa experiência de vida, né? Na nossa vivência. Então, vão deixando as suas pequenas tatuagens daqueles momentos, daquelas lições, dos aprendizados, das decepções, das surpresas também, do quanto a gente se surpreende, até com a gente mesmo, né? Quando a gente, nas nossas superações mesmo. Então, e realmente essa situação da fênix, né? Da gente estar sempre renascendo das cinzas, que foi que é uma tatuagem que eu tenho pequenininha, mas que realmente significou, tem um significado importante por conta desses tantos resgates e renascimentos que foram moldando, né, a minha experiência aqui, minha personalidade e as minhas mudanças e transformações. E que é uma coisa que acho que a maioria de nós tem passado, né, por essas transformações e por esses
essas superações ao longo da nossa jornada aqui. E, e realmente a gente precisaria só de um pouquinho mais de paciência. Hoje eu vejo tanta gente falando, né? Ai, tô tão cansado, tô tão cansado, tô tão cansado de ver tanta coisa desastrosa, de ver tanta, às vezes até imoralidade, tanta injustiça. E às vezes isso causa uma desesperança, né, nas pessoas. Mas a gente tem que ter fé, né? Tem que ter confiança de que todos esses acontecimentos estão sendo para o- uma para construir, né, uma sociedade melhor, pessoas melhores e um mundo melhor para todos nós, né? E então, nós precisamos só ter a paciência para ir superando, passando por todas essas fases, sem desequilibrar nos momentos mais complicados, né, nos momentos mais turbulentos e mais caóticos. Já dizia, né, existem já muitas previsões, né, de que quando tudo parecesse o fim, seria o começo. E a gente está num momento assim que tudo parece o fim, né? O fim do mundo mesmo. Tem coisas tão absurdas que a gente vê que a gente fala, nossa, isso é o fim do mundo, né? Mas, na verdade, eu acho que é justamente se a gente conseguir tranquilizar o coração e ouvir mais, né, o nosso interior e prestar mais atenção aos movimentos, a gente vai perceber que tudo, na verdade, é o começo, porque nós estamos enxergando tanta coisa hoje em dia, né? E ao mesmo tempo que isso traz, às vezes, um desequilíbrio, um desânimo, uma falta de confiança, né? Achando que está tudo perdido, tudo muito complicado, muito difícil. Se a gente olhar por um outro lado, mudar um pouco o olhar, a gente vai ver que, na verdade, quando você consegue entender o jogo, entender aonde você está situado, né, no qual o contexto do que está acontecendo, isso é libertador. Você, como diz, a verdade liberta, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E isso é uma grande verdade. Porque quando você consegue enxergar o mundo que te rodeia, a tua realidade, né, de uma forma mais clara, isto é libertador, porque você tem como é, se colocar, né, nesse universo de uma forma mais assertiva. E é importante que justamente a gente consiga se equilibrar, e aí entra a santa e bendita paciência para conseguir observar as coisas sem se contaminar com todo o caos que nos rodeia e conseguir ir jogando o jogo, né? Então, aí eu fiz aquela brincadeira, né, Deus dá-me paciência, né, que isso é uma frase aí conhecida, né, porque se me der força eu arrebento, né, e se me der vinho eu bebo tudo, né, mas na verdade, realmente a gente precisa buscar o nosso equilíbrio para conseguir ir caminhando com passos seguros, firmes e fortalecidos, né? Nessa jornada que eu tenho muita fé, eu acredito muito que nós estamos passando já por um final de ciclo muito importante e que o que nos aguarda é algo para quem conseguir não desistir, se manter equilibrado, com fé e paciência,
vai ser algo assim extremamente positivo, que vai nos surpreender e que vai, e de uma certa forma, é tudo que nós estamos esperando há muito tempo, né? É tudo pelo qual, né? É o mundo para o qual nós estamos nos preparando já há muito tempo. E se nós chegamos até aqui e se nós já estamos com essa consciência, né? Muitos aqui que seguem o blog e eu sei que chegaram aqui através da Márcia Rodrigues, por exemplo, e seguem os canais que falam desse momento tão importante. Então tem essa consciência já de, de que tudo isso que está acontecendo é necessário para que a gente chegue e conquiste o mundo que a gente deseja, que a gente sonha e pelo qual a gente está trabalhando, né, há tanto tempo. Então, que a gente tenha só mais um pouquinho de paciência, porque falta pouco. A gente já viveu tantas experiências, né, nessa vida e em tantas outras, eu acredito. E agora eu acho que é momento da gente comemorar, né? E ficar, continuar firme e confiante, porque nós estamos chegando lá, certo? Então, gente, muita paciência para esse final de ciclo turbulento, mas que o final será glorioso. Assim eu confio. Então é isso. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um e até o próximo texto.